Olá, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser muito bacana, porque eu vou mostrar para vocês, olha, como é que eu uso o programa CapCut para editar meus vídeos. Então, eu vou mostrar, e vai ser legal porque não vai ser uma aula só sobre edição, tá? A gente vai falar sobre a edição que eu uso, mas também eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo os meus vídeos também e o que que e as principais movimentações que eu faço também na hora de gravar meus vídeos, enfim. Então, com certeza vai ser uma aula bem bacana. E assim, a gente vai falar sobre 4 vídeos que eu já fiz, tá? Então, vou mostrar esses 4, olha, um vídeo da Igreja do Carmo, um vídeo da Casa SESI, um vídeo da Biblioteca do Grêmio e um vídeo da Capela de Santo Antônio. Então, para quem gosta de fotografia de viagens, fotografia de arquitetura, com certeza vai gostar bastante. Essa mesma técnica vocês podem aplicar também em outras situações. Eu já apliquei as mesmas técnicas que eu usei em fotografia de natureza, no Parque do Tigre, deu certo também. Então, vou mostrar tudo que eu uso. E, claro, não é para deixar vocês, tipo assim, presos a uma técnica. Não, pelo contrário, é mais para que vocês comecem a fazer vídeos de vocês, depois vocês vão descobrindo mais formas de fazer também. Beleza? Então, assim, o CapCut é o programa de edição que eu uso atualmente para fazer minhas produções de conteúdo, tá? E até para gravar videoaulas também, eu estou editando pelo CapCut na versão do computador e na versão do celular eu uso para editar o que eu faço de produção de conteúdo. Então, geralmente, né, o que eu posto em redes sociais eu edito no celular e geralmente o que eu faço de videoaula, de vídeos mais demorados, eu deixo para o computador. Às vezes um vídeo para o YouTube, enfim, eu deixo no computador. Beleza? Então, quer que a gente tenha essa versatilidade, que a gente pode editar tanto no celular quanto no computador. Eu sou assinante, então eu tenho a versão Pro. E aí, maravilha. Mas antes de entrar aqui no CapCut, eu quero mostrar uma coisa que é importante, que é a organização dos nossos vídeos. Então, olha, vocês estão vendo aqui Igreja do Carmo, Casa SESI, Biblioteca do Grêmio e Capela de Santo Antônio. Vamos ver como é que é essa organização no meu celular. Então, estou vindo bem aqui, olha, na biblioteca do meu celular. Venho aqui em coleções, e olha só que legal. Então, aqui em coleções, eu tenho esse álbum, né, Belém Fotos. Aí, aqui em Belém Fotos, eu tenho esse álbum Locais para Fotografar. E aqui eu encontro os vídeos baseados nos lugares. Então, é muito bacana porque eu fiz pastas específicas, né, para poder organizar bem os vídeos que eu fiz no dia, para não ficar perdido. Então, essa organização do celular, para mim, é a primeira etapa que vocês devem seguir, tá? Porque independente do programa que vocês usarem, é importante que vocês tenham uma boa organização, tá? Uma boa organização no celular de vocês ou no HD, enfim. Aqui eu tenho eu fiz no meu celular essa organização. Então aqui, olha, vocês podem ver Praça Batista Campos, prédio da CP, olha aqui, Biblioteca do Grêmio, já está bem aqui, olha. Então, clicando aqui na Biblioteca do Grêmio, aí eu vejo os vídeos que eu gravei nesse dia. E aí, olha, o ideal é que já esteja que vocês coloquem aqui na ordem certa que vocês vão postar no CapCut. Ou seja, no celular de vocês, o meu conselho é que vocês já criem as narrativas visuais, tá? Aí, o storytelling que vocês já criem no celular, porque depois, na hora de mandar para o CapCut, fica mais fácil de montar. Beleza? Então, assim, eu tenho uma versão que eu fiz desse vídeo, eu falando, tá? E tem uma versão, aí, então, por exemplo, daqui para cá, olha, tá bem parecido com o vídeo que já tá lá no CapCut, eu vou mostrar para vocês. Mas tá bem parecido. Aí acaba mais ou menos, eu acho que deve acabar o vídeo nesse take aqui. Se eu não me engano, a gente vai ver direitinho. Mas está numa ordem bem parecida. Porque lá no CapCut, quando a gente manda também, às vezes a gente reorganiza um take ou outro, muda, mas na essência é meio que esse roteiro. Mas se não fosse, olha, eu poderia pegar esse aqui e colocar para cá, entendeu? Eu posso modificar. Isso aqui eu queria que vocês entendessem como se fosse como se fosse um. Eu queria que vocês entendessem como se fosse uma mesa em branco, né? Porque aí uma mesa que vocês podem. Só fazer um teste de áudio. Tá. Beleza, só o testinho que eu fiz. Tá, então eu queria que vocês entendessem como uma mesa em branco, onde vocês podem colocar todos os vídeos de vocês, olha, aí vocês podem colocar um mais para frente, um mais para trás, né, e vocês podem fazer da curadoria que vocês acham mais interessante. Então é muito legal, tá, já ter esse roteiro antes mesmo de gravar,
no dia da gravação, antes mesmo de gravar, é legal você ter um roteiro escrito. Por mais que você não siga 100% o roteiro, você já tem um norte. E aí aqui, olha, tem o vídeo inicial que eu uso, tem o segundo vídeo, né, tem o terceiro. Daqui a pouco a gente vai ver se está exatamente nessa ordem. Olha o vídeo que eu estou andando. Né? Então, os vídeos na íntegra, eles estão aqui. E aí, na hora de passar para o CapCut, eu só coloco nessa mesma ordem lá no programa. Olha, então aqui está a Biblioteca do Grêmio, ACP, tem outros lugares que eu já gravei também, tem a Capela de Santo Antônio Beck, que a gente vai editar hoje também. Cadê a Igreja do Carmo? Ah, tá. A Igreja do Carmo, eu lembro que eu coloquei nessa pasta bem aqui, Cidade Velha, que a Igreja do Carmo fica na Cidade Velha, né? Então, olha, bem aqui, Igreja do Carmo, e olha só que legal, né? Então, deixa eu ver se está exatamente na ordem. Eu acho que não está exatamente na ordem. Olha, o primeiro vídeo, eu sei que é esse bem aqui, tem esse, aí depois vai alternando nesses outros. Então, enfim, deveria estar na mesma ordem, né, no que eu uso lá no CapCut, mas por algum motivo eu mexi aqui, mas olha, começa nesse vídeo, depois vem para esse, aí depois vai passando. E também o vídeo que está no CapCut eu já alterei várias vezes. Mas enfim, o ideal é que a ordem aqui esteja exatamente igual para que vocês não percam tempo. Igreja do Carmo, e aí eu falei de. Deixa eu ver qual é o outro vídeo que eu queria mostrar para vocês. A Casa SESI também. A Casa SESI é bem legal. Deixa eu abrir aqui. Mas aí uma dica que eu dou para vocês também, se de repente eu estiver um pouquinho bagunçado, como está o meu aqui, a minha organização, então, olha, de vez em quando reabram aqui as pastas e organizem. É bacana porque vai que de repente quer porque te dá algum problema, entendeu? Vai que dá alguma situação, aí vocês perdem toda a organização de vocês, todo o vídeo de vocês. Então acho que é muito legal ter essa ordem aqui. Por exemplo, estou aqui na parte da Igreja do Carmo, né, no meu celular. Aí aqui no CapCut eu abro a Igreja do Carmo, eu dou uma olhadinha rápido como é que está a sequência. Olha, esse primeiro vídeo, depois esse lateral, depois o de cima, tá? Então vem aqui, vamos lá, esse primeiro vídeo está certo. Aí depois teve, olha, depois teve esse lateral aqui de baixo, então sobe. Depois esse com a vista de cima, né? Maravilha. Então tá, já organizei. Aqui, olha, esse detalhe de cima, depois o pessoal fotografando. Ah, tá, esse aqui é do outro lado. Já vi que tinha um que não estava 100% certo. Então esse daqui, aí esse daqui de cima desce. Não, esse tá certo. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver agora aqui rapidinho. Então, isso aqui é legal para manter organizado, né, o fluxo de vocês. Pessoal fotografando. Deixa eu ver aqui se agora tá certo. Pessoal fotografando, depois aquela de vista de cima. Eu tenho rápido aqui só para organizar. Depois esse outro take. Esse final. Beleza. Show. Maravilha, agora tá certo, bicho. Não fazia tempo que eu não organizava, agora sim, tá organizado, porque eu já tinha mudado algumas vezes a ordem lá no CapCut e eu não organizei aqui direito no celular, mas agora tá certo. Olha, o primeiro take do vídeo é esse, aí depois passa para cá, depois esse, e acaba nesse. Perfeito. Então, aqui na pasta do celular estão os vídeos na íntegra, tá? Como eles são mesmo. E aí, qual que é a ideia? Né? Como é que eu faço? Depois que eu organizo isso aqui no celular, tá? Aí depois eu vou abrir o CapCut. Então, passo um, fazer o roteiro antes de gravar o vídeo. Passo dois, depois de gravar o vídeo, organizar a pasta aqui no celular com a ordem que vocês querem, tá? E aí passo três, aí sim, depois dessa organização, a gente está começando com a Igreja do Carmo, né? Aí depois sim, depois dessa organização, o que que eu faço? Aí eu venho aqui no CapCut, tá? Deixa eu só ver qual é o nome. Uma coisa que é interessante no CapCut, eu consigo identificar a pasta pela quantidade de vídeos que tem.
Por exemplo, aqui tem 45 itens, tá vendo? Olha, 45 itens na Igreja do Carmo. Aí o que que eu faço? Eu vou lá no CapCut para colocar essa pasta, né? Aí eu abro aqui o CapCut, deixa eu sair daqui, porque esse vídeo já é o que eu já fiz, né? Então eu quero mostrar um novo, como se eu estivesse fazendo do zero, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho, o que que eu gosto de fazer? Aqui no CapCut eu gosto muito do AutoCut. O AutoCut para mim é sensacional, que é essa ferramenta bem aqui. AutoCut. O que é legal dessa ferramenta é que a gente simplesmente coloca a ordem que a gente quer e o CapCut dita para a gente. Ele não acerta de primeira, mas a gente vai testando, ele te dá muitas opções de combinação, ele já insere uma música, né, e às vezes já dá certo logo de primeira, às vezes não, tá? Mas o que é legal é que a gente simplesmente, né, deixa que o CapCut organiza para a gente. Então, eu gosto de vir aqui no AutoCut. Se vocês quisessem fazer manualmente todo o corte, sem IA, vocês podem vir aqui em novo vídeo, tá aqui em cima. Mas eu faço tudo sozinho, então para mim é muito complicado ter que fazer tudo manualmente, tá? Para mim é bem complicado porque, né, eu perco muito tempo. Então, o que eu mais gosto do CapCut realmente é essa ferramenta de AutoCut. Aí, assim que eu faço 90% dos meus vídeos, desses de arquitetura, de paisagem, beleza? Então, eu vou clicar bem aqui, tá? AutoCut, e aí eu tenho que encontrar a pasta, tá? Ele até fala, olha, insira ideias e eu cuidarei do resto. Foi muito bacana. Então, a gente vem aqui, olha, procurar aquela pasta da Igreja do Carmo. Eu sei que as pastas, olha, aqui no CapCut, pelo menos no meu, ela vai em ordem decrescente, vai em ordem decrescente, olha. Então, aqui vai diminuindo, diminuindo, e eu lembro que a da Igreja do Carmo é 45 itens, olha. E ela tá bem aqui. Então, achei maravilha. Agora eu vou, olha só que legal, exatamente a ordem que eu escolhi, tá? Aí é só selecionar e trazer para o CapCut, beleza? Agora tem um detalhe. Se você usa o iPhone, eu não sei porque o meu não é Android, mas usando iPhone, olha, quando aparece essa nuvenzinha, quer dizer que o vídeo ele não está carregado, a gente não consegue selecionar, tá? Então, mas eu tenho um macetinho para fazer isso funcionar. Aí eu vou mostrar aqui o que que eu faço. Eu venho aqui na pasta mesmo, tá? Se isso acontecendo de vocês, me avisem. Aí eu Bora ver se vai dar certo. Aí eu baixo ele aqui, aí eu mudo um pouquinho o tempo do vídeo e aí dou OK novamente. Aí isso daí faz com que, pelo menos no meu celular, faz com que ele volte. Olha, voltou. Então já posso selecionar agora esse vídeo. Então esse. Agora o terceiro, olha, o quarto vídeo, ele tá com essa nuvenzinha também. Tá vendo? Olha bem aqui. Então, bora lá, rapidinho. A gente vem aqui e aí modifica novamente essa questão do tempo, né, de duração do vídeo. Deixa eu tirar um pouquinho, pronto, eu reduzi um pouquinho esse vídeo. E aí, bora ver se. Olha, beleza, deu certo agora. Opa, mas calma aí, que por algum motivo tá aparecendo aqui, olha, 3, acho que é um bug. Mas deixa eu tirar de novo tudo. Bora de novo, tá? Opa, 2 não. Deixa eu tirar esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só que bacana, gente. Deixa eu ver, acho que foi uma a mais sem querer. Esse aqui foi a mais. Olha só que legal. Então, eu selecionei na ordem que eu quero que eles apareçam, tá? No CapCut. Então, o CapCut ele vai editar, mas vai editar também seguindo a ordem que eu estipulei. Isso é muito bacana porque, enfim, não fica tão aleatório assim, né? Aí aqui eu vou clicar em avançar. Agora ele vai dar muitas sugestões. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Não sei se o áudio está muito bom para vocês. Pode ser que na aula o áudio não fique tão bom para vocês, mas assim, esse áudio do primeiro vídeo que ele mostrou para mim é um áudio mais voltado para a natureza, então não gostei tanto, não. Eu gostei da edição, tá? Eu só não gostei da cor que ele colocou, mas a cor para mim é o de menos, porque eu posso tirar depois. Esses efeitos também eu não gosto muito, mas eu posso tirar depois facilmente, então me preocupo mais com a música e com o ritmo dos cortes, assim.
Se tiver ok, aí eu vou e depois refino. Mas esse primeiro eu não gostei. Agora eu vou passar os outros para ver como é que tá. Não, essa música eu não gostei. Essa também não. Eu vou passando até encontrar um bacana. Essa música eu acho que combina com ensaio, né? Se fosse um vídeo de ensaio, seria legal. Esse daqui eu até uso no vídeo de. Mas esse daqui eu acho que não combinou muito. Esse daqui eu acho que é legal para coisas mais animadas. Esse daqui, se de repente fosse só instrumental, eu ia gostar. Esse, se fosse só instrumental, eu ia gostar. Não. Esse eu já gostei. Olha, então eu tava querendo alguma coisa assim, uma música calma, instrumental, com piano. Acho que combina bastante com esse estilo de, né, de vídeo de arquitetura, de igreja. Então eu vou ficar com. Então eu vou escolher essa opção, tá? E aí, assim, eu não gostei da cor do vídeo, mas isso não é um problema. Tá? Isso eu consigo tirar depois. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, olha, editar mais, porque eu poderia exportar, né? Mas eu ainda vou querer editar mais. Então eu vou colocar bem aqui editar. Aí beleza, seguindo editar, aí ele mostra aqui os takes embaixo. Se eu quiser excluir algum, eu posso, tá? Ele mostra aqui a transição, mas aí eu vou querer editar a mudança de um vídeo para outro. Dá para ver aqui o áudio que ele usou, né? Posso colocar texto, mas eu vou clicar aqui e editar mais ainda. Ok? Pronto, bacana. Aqui eu acho legal porque eu tenho acesso, olha, às camadas. Então, olha, aquela cor que eu não gostei é justamente essa camada roxa, essa camada de lilás aqui embaixo. Então, olha, se você nunca viu o CapCut na vida, só fazendo uma introdução aqui. Esses daqui são os takes, tá? Que aparecem aqui em cima, os takes que foram gravados, né? Que eu gravei na Igreja do Carmo. Então, tá um do lado do outro, tá? Aqui em cima tem o tempo, olha, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, o tempo do vídeo. E aqui embaixo, olha, vai ter o som. Essa camada aqui é só do áudio, da música, tá? Aqui é o do texto, olha, tá vendo que tem esse textozinho bem aqui? Esse texto eu não vou usar, então eu vou clicar nele, olha, eu clico no texto, esse que está nessa caixa laranja, nessa camada laranja, e eu vim aqui, olha, e vou excluir. Pronto, não vou precisar. E esse laranja verde, isso daqui é justamente essa cor que ele colocou, essa edição que o Interpret fez, mas eu particularmente não gostei e eu prefiro o meu vídeo sem isso, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa camada e vou excluir. Pronto. Agora sim, olha, deixa eu passar uma vez. Aí, olha, eu posso começar a realmente editar esse vídeo, tá? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro take, eu, olha, quando passou, esse primeiro take eu achei ok até. Esse segundo, olha, quando passou pro segundo, pode ver que ele ficou só no final do take, né? Tipo, acho que aí não aproveitou a movimentação que eu fiz. Então, o que que eu posso fazer? O legal é que eu posso vir aqui, olha, nessa parte aqui eu posso pressionar e ampliar o vídeo e depois eu corto no take que eu quero. Então eu faço muito isso. Esse take, olha, bora ver, tem tem um tempozinho bem aqui, 1,5 segundos, né? Tá. Isso é legal a gente memorizar. Olha, todos os takes que ele fez tem 1,5 segundos. Esse aqui tem 1,4, 1, fiquei alternando entre 1,5 e 1,4 segundos. Tá, então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o trecho que eu quero, olha, eu vou ampliar. Olha, eu quero esse trecho bem aqui. Então, daqui até aqui. Aí eu vou vir aqui, olha, nesse take que ficou muito longo, olha, ficou com 4 segundos agora, dá para ver? 4 segundos bem aqui, e eu quero só 1,5, né, para não perder o ritmo da música.
Então, eu vou vir bem aqui, aí eu vou pegar esse, eu vou reduzir, olha, até chegar em 1,5, quase. Calma aí, tá em 1,6. Aqui, perfeito, olha. Então, agora ficou no trecho que eu queria. Bora ver aqui. Agora ficou legal esse segundo, hein? Ficou bem bacana. Agora, esse terceiro take, olha, tá vendo como tá muito no início? Eu queria um pouquinho mais pro meio. Então, eu faço a mesma coisa. Olha, ele tem 1,5 Opa, calma aí, foi besteira. Olha, ele tem 1,5 segundos aqui também. Então, eu vou aumentar. Olha, segurando por aqui, eu vou aumentar ele para ver o take que eu quero. Acho que é mais ou menos esse aqui, ó. Acho que é mais ou menos. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Acho que começando daqui, mais ou menos. Então, eu vou reduzir, tá? Beleza. 1,5. Agora, é certinho. Bora ver. Esse último não gostei. Esse último ficou bem estranho, não sei por que ficou assim. Ficou uma movimentação bem. Ah, tá. Já sei o que foi. Ele pegou o pior. Tá vendo só isso que é interessante? Esse último vídeo, esse penúltimo, na verdade, ficou um movimento nada a ver. Eu até pensei, ah, eu que fiz isso, eu não lembro. Aí eu fui ver, ele pegou o finalzinho do vídeo. Então, olha, eu venho aqui, seguro essa parte bem aqui, tá? Branca, e aí arrasto. Até ir para o início do vídeo, pronto. Era isso que eu queria pegar. Eu queria valorizar as turmas de fotografia e vídeo. Então, eu queria pegar essa movimentação da mão, no, mostrando o celular. Fazer um refinamento aqui. E agora eu vou encerrar aqui, olha, eu vou pegar, pressionar aqui essa parte, tá? E vou reduzir até chegar no 1,5, né? Que é o tamanho. Nem lembro se era 1,5 ou 1,4. Vou deixar 1,5. Calma aí. Show. Muito bacana. Bora ver do início. Sabe que eu não gostei desse efeito do preto pro branco? Deixa eu ver se eu descubro onde é. Eu não acho bacana esse. Ah, tá aqui, olha, animações, tá vendo só? Então, assim, tem coisas, gente, que eu não sei de cabeça e eu vou fuçando, né? Então, aqui, animações, olha, eu tirei. Olha, essa animação de novo. Eu venho aqui, agora eu já sei que é animação, né? Eu venho aqui embaixo, tá? E deixo nenhum. Maravilha. Então, assim, gente, olha, o vídeo, ele ficou ok, né? Ele já tá com uma cara de vídeo que eu, dos tipos de vídeo que eu faço, mas a gente pode sempre estar melhorando e refinando também, né? Para ir lapidando para ficar melhor. Mas, se tivesse pronto para vocês, vocês poderiam vir bem aqui em cima, clicar em exportar, e aí ele vai exportar, tá? Ele está exportando em 1080, vai ser para redes sociais, aí eu dou um OK aqui, e aí, quando eu vier aqui, olha, no meu celular, já mostra o vídeo exportado, tá? Se já tiver ok para vocês, tudo certo. Agora, é claro que a gente pode ir refinando e melhorando esse vídeo, né, para ficar ainda melhor. Show, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir de novo aqui. Os próximos vídeos que eu vou mostrar vão ser mais rápidos, porque vocês já vão saber, né, exatamente o que eu fiz. Olha, esse foi o vídeo, tá? Que a gente fez agora. E aí, beleza. Esse primeiro take, ele é um take que, assim, que eu faço uma movimentação, só uma pausa na edição. Quer dizer, não, na verdade não é uma pausa na edição. Isso que eu vou falar tem tudo a ver com a edição, que eu quero falar sobre movimentação de celular, tá? Essa não é uma aula de movimentação de câmera, tá? Mas, assim, eu quero mostrar para vocês 3 ou 4 movimentos que eu uso bastante e geralmente funcionam bem nos vídeos que eu faço.
Isso não é uma regra, assim como eu acho que regra em foto e vídeo elas existem para serem quebradas, então isso é só uma dica para que vocês comecem as produções de vocês. Então, vocês vão perceber nos vídeos que eu faço, olha, 3 movimentações, e eu vou simular essas movimentações aqui, só para que vocês entendam o que que eu faço. Então, olha, no primeiro take que eu estou entrando na igreja, olha, eu faço essa movimentação aqui, olha. Eu pego o celular, tá? Deixa eu abaixar aqui só para que vocês me vejam melhor. Eu pego o celular, eu encaixo bem na minha mão, eu deixo ele bem encaixado para ter mais estabilidade, tá? Para o de tremer menos. Então, peguem o celular de uma maneira que fique realmente bem estável. Eu acho que para mim, olha, funciona bem segurar com as 2 mãos e fechar bem aqui, ó. Tá? Eu acho que fica bem legal. Depois disso, tentem colocar, olha, o cotovelo de vocês na costela, para estabilizar bem. Olha, e aí vocês ficam com essa posição aqui, tá? E aí, vocês podem ver, deixa eu arredar um pouquinho a cadeira aqui, só para que vocês vejam melhor. Olha, gente, deixa eu virar um pouquinho aqui. Pronto. Aí, beleza. O vídeo que eu faço entrando na igreja, olha, é assim: eu com o cotovelo aqui na costela, a mão bem estabilizando bem o celular, aí eu vou andando para frente, tá? Então, esse movimento de andar para frente, ele dá o efeito de zoom in, né? Que esse, sempre que, quando tiver uma perspectiva, tá na foto, ou no caso, na cena de vocês, esse movimento aqui vai ser legal porque ele vai dar a ideia de que você está entrando na cena. Então, a minha ideia inicial do vídeo é que você estivesse entrando na igreja ao ver o vídeo. Então, eu gosto muito, e eu acho tão bonita essa entrada da igreja, né? Então, eu acho que combina bastante com esse take inicial. Então, olha, segurar aqui o celular, joelho semi-flexionado. É bacana ter o joelho semi-flexionado, porque se a perna estiver esticada, o vídeo vai ficar subindo e descendo, tá? Então, o joelho semi-flexionado, é você de vão andando, dando um passo um pouquinho mais longo, né? Não tão longo, mas se vocês derem passos curtos, aí vai ter mais tremido no vídeo. É claro que se isso aqui eu estou dando técnicas para que vocês façam com o celular na mão. Agora, se vocês tiverem estabilizador, que é o gimbal, né, o estabilizador, aí vai ser muito mais fácil de ter essa estabilidade. Mas os vídeos que eu fiz, não, nesses que eu estou mostrando, eu não fiz com estabilizador, foi tudo com o celular na mão. Aí eu usei o iPhone 15 Pro Max, deixa eu ver se teve algum com 12. Eu acho que com 12 não, foi só com 15 Pro Max. Tá? Então a gente tem que se concentrar. E aí, beleza. Esse é um take, tá? Que eu uso bastante. Além desse take, então, desculpa, take no movimento. Então, esse movimento de vídeo, olha, que eu quero que vocês treinem, ele é bem legal. E aí, bacana, além desse, outro movimento de vídeo que eu faço nesse, nesse template do carro, olha, simplesmente esse, olha, está parado e gira da esquerda para a direita, tá? Então a gente vai para o canto de uma construção, bem para o canto, e aí faz essa movimentação, olha, com o celular bem encaixado, o cotovelo na costela, aí da esquerda para a direita, olha, vocês vão gravando. Eu aconselho que vocês não gravem muito rápido, porque se vocês gravarem rápido, aí se vocês quiserem fazer uma câmera lenta, depois vai ser mais difícil. Então, acho que é bacana o movimento não tão rápido, principalmente para esse vídeo de arquitetura, a não ser que seja realmente a estética que vocês querem, né? Mas o que eu faço é mais lento. E, então, olha, esquerda para a direita, eu gosto da esquerda para a direita porque a nossa leitura da cultura ocidental é da esquerda para a direita, né? Então, eu acho que é legal essa movimentação. Então, esse foi a segunda movimentação de vídeo. Agora, a terceira que eu quero mostrar, que eu uso bastante, né, nesses vídeos que eu fiz, é esse daqui, olha, de rotacionar o celular. Aproximar aqui, olha. Então, eu venho aqui e giro o celular, tá? Dessa maneira. Aí vocês podem fazer o giro, olha, de 10 segundos mais ou menos, assim, ó, começando aqui e indo até, né, onde vocês quiserem. Acho que mais com 10 segundos e segunda. Eu acho que essa movimentação é bacana também, porque mostra, é como se eu sempre falo que é como se fosse uma foto vertical e horizontal juntas, né? A gente consegue mostrar
Olha, do horizontal até o enquadramento vertical, as coisas interessantes que aparecem na cena. Então, vocês podem ver que nesses vídeos eu alterno bastante com essas três movimentações. Dito isso, tá? Então, novamente, isso aqui não é uma aula completa de movimento de câmera, mas eu quis fazer esse parênteses para que vocês, né, possam entender o que eu fiz na edição. Agora, dito isso, agora a gente vai voltar. Eu vou voltar aqui. CapCut. Beleza. Show. Aí, muito bacana. Então, olha, como eu disse para vocês, esse primeiro vídeo, olha, foi aquele zoom in, né? Que eu pego o celular e vou andando para frente, tá? Então, olha. Aí o segundo vídeo, olha, o segundo take, olha, é justamente aquele que eu pego da esquerda para a direita e faço essa movimentação. O terceiro também, olha, da esquerda para a direita, só que num lugar diferente. O quarto take, olha aí, é aquele rotacionando o celular, tá? Aí o quinto, eu simplesmente estou com a câmera parada e o pessoal que está se movimentando, né, os alunos e as alunas que estão fotografando. Aí esse outro, olha, já é um da esquerda para a direita de novo. Esse próximo também da esquerda para a direita, mas bem leve. E o último, que eu não falei, né, de movimentação, mas é um take, olha, que a gente começa filmando meio que os pés e depois vai revelando o que está na nossa frente. Então começa com o celular apontado para baixo, bem estável, né, com a gente com a mão bem estável, e aí a gente vai levantando o celular e mostra o que está na nossa frente e que é um vídeo de revelação, né? Então, eu acho bem bacana quando a gente tem alguma coisa imponente, alguma coisa que desperta curiosidade, que no final do enquadramento é uma cena impactante, eu acho que é bacana essa subida para revelar, tá? Gera uma curiosidade, aí depois a pessoa vai e fala, poxa, que legal. Então, eu escolhi esse último take justamente para ser o encerramento do vídeo, né? Porque revela bem a igreja, mostra ela como um todo, valoriza a imponência que ela tem, né? Então, vocês podem ver que com uma combinação simples de movimentação de câmera, a gente consegue fazer um vídeo harmônico, né? Um vídeo interessante, tá? Agora eu vou mostrar o vídeo, realmente, o vídeo, porque esse vídeo foi o que a gente fez agora, né? Para eu mostrar para vocês, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo final mesmo, tá? Que foi o vídeo que eu sempre posto da Igreja do Carmo, que é esse daqui de baixo, tá? Esse bem aqui, Igreja do Carmo. Aí, bora clicar aqui. Beleza, show. Agora a gente vai ver como é que ficou o vídeo com todas as alterações que eu fiz. Olha, esse daqui, aí você pode ver que tem um texto que eu coloquei, olha, Igreja do Carmo aqui embaixo. Como é que coloca esse texto? É bem simples. Olha, tá vendo aqui embaixo, está escrito texto? Do lado de áudio e do lado de efeitos, tá texto. É só clicar aqui e aí, bem aqui vai aparecer adicionar texto. Nessa mesma parte também, olha, a gente coloca a legenda. Mas esse vídeo não é de legenda, né? Esse vídeo é um vídeo que, enfim, que não tem narração. Mas se eu quisesse incluir uma narração aqui, aí eu poderia incluir depois a legenda aqui embaixo. Então, vem adicionar texto, aí eu escrevo aqui o que eu quero escrever e aí vai ficar lá na tela, beleza? Mas, enfim, aqui já tem... Aí eu vou excluir porque já tem o texto da Igreja do Carmo, Belém Fotos, maravilha. Eu vou deixar rolar o vídeo para que vocês vejam como é que ficou, depois a gente comenta. Novamente, não sei se na gravação o áudio está muito bom para vocês, mas veja aí. Se também estiver travando, dê uma olhadinha depois no nosso Instagram, que é um vídeo que todo mês eu estou postando, né? E aí, mas pode ser por conta da internet tenha travado um pouquinho. Mas maravilha. Então a gente vê, né, exatamente o que ficou justamente zoom in, movimentação da esquerda para a direita, celular rotacionando, câmera parada, aqui ó, esquerda para a direita, e aquela aquele movimento que eu levanto o celular. E é isso aí. Então fica um reel bem bacana, um reel de 15 segundos, que, enfim, que já fica interessante, já dá para postar. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui desse vídeo. Deixa eu ver se teve alguma.
Olha, tá, algumas coisas que é importante falar. Se o áudio, aqui vocês podem ver que o som principal é justamente o áudio que a gente escolheu, né? Então, olha, bem aqui, esse áudio bem aqui embaixo, tá? E esse áudio é o que o AutoCut escolheu, na verdade, não foi nem eu que escolhi. E aí é legal que no CapCut eles colocam essas marcações de amarelo aqui embaixo. Essas marcações essas são sugestões do CapCut de onde a gente deve cortar o vídeo para ficar certo com a batida, né? Nesse caso, ele que fez para a gente, então tudo certo. Mas se não aparecer para vocês essas batidas amarelas, aí vocês podem clicar aqui no áudio. Aí, olha, aparece bem aqui essa opção ritmos. Olha, bem aqui embaixo, ritmos, do lado de duplicar. Aí aqui em ritmos, olha, aí aparece a opção, olha, bem aqui a gente coloca gerar automaticamente. Aí ele gera vários pontinhos, a gente dá o OK, e aí aparecem essas marcações para a gente cortar os takes aqui de cima de acordo com essas bolinhas amarelas, né? Então, quando precisar de um refinamento, o AutoCAD não resolver 100%, vocês podem vir por aqui, tá? Para cortar direitinho no ritmo da música os vídeos de vocês. Maravilha. Outra coisa também, se o áudio do celular de vocês, do vídeo de vocês estiver atrapalhando aqui no Rios, só clicar, se estiver atrapalhando aqui na edição, só clicar no vídeo, aí vocês vão vir bem aqui em volume, e aí em volume a gente pode aumentar ou tirar o áudio, tá? Isso aqui é legal também, para que o som não vaze, né? Só se vocês quiserem, né? Se o seu ambiente for interessante, aí vocês mantêm. Outra coisa que é legal, deixa eu ver se eu apliquei algum take desses. Às vezes a gente grava um vídeo, mas não é muito caso desses daqui. Deixa eu fechar, deixa eu abrir outro, tá? Eu vou abrir aquele que a gente estava editando. Olha aqui, isso é legal, tá? Então vocês podem ver que esse vídeo aqui, que antecede esse vídeo aqui é mais rápido do que esse, né? Então, se vocês quiserem manter no mesmo ritmo os dois, aqui no CapCut tem um recurso legal de velocidade. E na velocidade a gente consegue muito bem deixar um take mais rápido ou mais lento, tá? Para ter uma harmonia entre eles. Então, por exemplo, aqui, olha, bora passar. Esse daqui, para mim, está combinando com o segundo. Bacana. Mas o terceiro eu achei muito lento. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse daqui, olha, e vir aqui em velocidade. Tá vendo aqui embaixo? Velocidade. Bacana. Clicando em velocidade, eu venho aqui em normal. Olha. Aí, bacana. Aí, aqui, olha, eu vou aumentar para a velocidade que eu quiser. Então, tá vendo o vídeo que era 1,5 segundos, eu posso deixar ele mais rápido, em 1 segundo, ou posso fazer um câmera lenta e deixar ele em 5 segundos, por exemplo. Mas câmera lenta não vai ficar legal, porque eu não gravei em 60 FPS, eu gravei em 30, então não vai ficar perfeito, perfeito, tá? Então, assim, eu vou pegar de 1,5, eu vou deixar ele em 1,2 segundos. Acho que vai acelerar de uma maneira bacana. Agora ele ficou, olha, com 1,2 segundos, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais. Eu vou voltar para 1,5 para ficar certo com o ritmo da música, mas ele deu uma acelerada, né? Agora, bora ver? Ah, agora. Olha que legal. Então, deu para entender? É tipo assim, esse vídeo ficou agora na velocidade desse. Aí eles ficaram mais harmônicos. Então, só recapitulando, tá? Quando eu acelerei esse vídeo, ele foi para 1,2 segundos. Se eu deixasse 1,2 segundos, ele ia ficar desincronizado com o resto da música, ou com o resto da trilha. E o resto do áudio não ia ficar legal na trilha inteira. Então, eu só cliquei bem aqui, olha, para deixar ele novamente 1,5 segundos, tá? Mas ele continua rápido. Ele continua rápido. Eu só deixei 1,5 para continuar como era inicialmente essa duração aqui, tá? Mas agora ele está um vídeo rápido porque a gente acelerou a velocidade. Então, bora ver como ficou? Perfeito. Olha, agora eu senti que esse daqui tá lento em relação a esse que a gente acelerou. Não sei se vocês sentiram, mas foi uma coisa que me incomodou aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou até... Olha, tá aí 1,5 segundos, né, que ele tem que estar.
eu vou até aumentar o tempo dele, porque eu sei que quando eu acelerar, ele vai reduzir, entendeu? Então, eu vou deixar em 1,8. Aí eu vou vir aqui em velocidade, tá aqui embaixo. Vou vir aqui. Opa, calma aí, sem querer, cliquei no lugar errado. Então, bora de novo. Venho aqui em velocidade, tudo bem? Velocidade, eu vou clicar aqui em normal, tá? Normal, vou vir aqui, ó, vou aumentar até chegar em 1,5. Bacana, chegou em 1,5. Então já ficou mais acelerado. Bora ver? Agora sim, muito bacana. Esse daqui eu achei muito lento também. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar até 1,8, tá? E aí eu vou em velocidade aqui embaixo, vou clicar em normal e vou deixar a velocidade até 1,5. Muito bacana. Bora ver desde o início, porque eu gosto de ver desde o início, porque às vezes o olhar fica preso, né? Então, fica viciado, na verdade. Então, eu gosto de ver desde o início, está natural. É, eu achei muito bom. Eu só acho que esse daqui, esse take do celular, acho que ele demorou muito para ter um movimento. Então, vou cortar aqui um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais para cá, em 1,6. Deixa eu ver se você precisa acelerar. Talvez nem precise acelerar. Acho que sim, já ficou bom. Bora ver todo. Muito bacana. Poxa. Então, assim, gente, o que eu faço não são coisas, tipo assim, muito difíceis no CapCut. Vocês podem ver que são recursos simples, tá? E eu me preocupo muito em fazer em tentar seguir um roteiro antes, se não der para seguir 100% pelo menos, para ter um norte, tá? E E aí, organizar bem, faço um bom roteiro antes, organizo bem depois de gravado, organizo bem a ordem dos vídeos no meu celular. Depois de organizar a ordem dos vídeos no meu celular, eu vou para o CapCut, coloco no AutoCut para ele fazer os cortes para mim, e depois eu refino, né? Aí aqui, naturalmente, eu estou falando com vocês, estou explicando, estou demorando mais. Mas assim, é basicamente isso que eu faço. Aí foram só colocar o texto nesse vídeo, né? Eu falei até anteriormente como é que faz. Vem aqui embaixo, clique em texto, adicionar texto. Aí eu venho aqui, coloco. Cadê aquele pino? Aí beleza, o pino de localização. Aí eu coloco. Aí eu escrevo aqui Igreja do Carmo, Belém, né? Porque é um vídeo que vai para redes sociais, então às vezes a pessoa não sabe quem é Belém. Aí eu coloco aqui embaixo, escolho uma fonte. Quer dizer, deixo esse estilo aqui que tem uma borda, que fica visível. E aí aqui eu levanto um pouquinho mais. Aí o que que eu faço depois, né? Olha, aí eu tenho que esticar esse texto aqui que eu fiz pro vídeo inteiro, porque senão ele vai aparecer só numa parte. Eu estico no vídeo todo. Aí depois disso, eu acho que ficou um pouquinho, acho que ficou muito em cima esse vídeo do carro, vou deixar um pouquinho mais embaixo. Aí depois disso eu duplico esse texto, aí eu pego, coloco um pouquinho mais aqui embaixo, porque eu gosto de escrever Belém Fotos. E aí, né, porque tem pessoas que repostam, enfim. Então eu venho e coloco o Belém Fotos para que todo mundo saiba que eu que fiz. Mas esse Belém Fotos, se eu deixar assim, fica muito visível e eu acho que polui um pouquinho a imagem. Então eu gosto de vir aqui em estilo, tá? Deixo aqui numa opacidade de 50%, que aí fica mais discreto. Aí eu acho que assim fica bem legal. Bora ver? Show! Rapidinho, então vocês viram que a gente editou esse vídeo, tá? Aí depois, no final, é só vir aqui em exportar. Aí eu estou exportando em 1080p.
que é para rede social. Se você quisesse 4K, teria que configurar para 4K, mas eu não preciso disso agora. E o vídeo veio para cá. Olha, tá exportado, tudo certinho. Beleza? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês mais 3 vídeos, tá? Agora, os próximos vídeos eu vou mostrar até mais rápido, porque eles vão seguir a mesma lógica, tá? Esse primeiro aqui eu vou excluir, porque eu fiz só para mostrar para vocês. Eu venho aqui excluir. Agora eu vou mostrar um da Casa SESI, que segue a mesma lógica. E aí, olha, eu vou deixar passar primeiro, vou mostrar o vídeo. Eu quero já que vocês comecem a imaginar qual foi o take qual foi a movimentação que eu fiz em cada vídeo, tá? Para vocês já irem treinando o olhar de vocês nesse sentido. Vou passar aqui. Beleza. A gente, se né, tiver travando para vocês no vídeo, veja depois, se o áudio não estiver bom, veja depois nas nossas redes sociais do Belém Fotos, porque esses vídeos eu posto sempre. E aí, legal. Então, bora revisar como é que está a situação aqui. Antes de revisar, bora ver aqui na minha galeria aqui. Olha, então vem aqui coleções, Belém Fotos, locais para fotografar. Bora ver se a gente acha a Casa SESI. Bem aqui, olha. Casarão da Brás, SESI. Olha só que legal, tá uma ordem muito parecida do que a gente viu. Tá uma ordem bem semelhante, né? Então vai até aqui. Então começa justamente aqui e vai até aqui. A diferença do vídeo que a gente viu é que acho que esse daqui estava primeiro. Então, às vezes, eu faço uma variaçãozinha para o vídeo, quando eu reposto o vídeo, para não ficar exatamente igual, tá? Mas a essência dele é exatamente essa. Então, isso daqui, olha, eu acho importante vocês terem em mente para facilitar o AutoCAD, tá? Para facilitar justamente o corte lá na edição. Beleza? Então, bora abrir aqui o CapCut e ver, e ver na edição. Olha, então aqui embaixo tem os textos que eu usei, olha, Casa SESI e Belém Fotos. Aqui em cima de azul está a música com os ritmos, olha. Então a gente vê que os ritmos, que o corte está bem em cima do ritmo, né? Que são essas bolinhas amarelas. Alguns não estão exatamente igual, mas olha, mas geralmente a gente vê que está bem perto, então isso daí ajuda a gente a ver que está realmente sincronizado, né? Que está legal. Beleza, bora ver as movimentações que a gente fez aqui. Olha, essa movimentação é aquela que eu falei para vocês ainda agora, que é o do zoom in, né? Que eu indo para frente, andando para frente, segurando o celular. A diferença é que aqui eu estou com o celular um pouquinho inclinado para cima, justamente para valorizar essa fachada bonita da Casa César. Aí depois, olha, rotacionando o celular, tá? Essa escada, porque assim, é uma escada muito bonita. Eu acho que se eu deixasse o celular parado, não ia mostrar ela como um todo. Então, achei que ficou interessante rotacionar justamente para mostrar um pouquinho do lado, um pouquinho inclinado e um pouquinho reto. Aqui também, olha, outra rotação. Então, assim, a gente vê que são 2 movimentos rotacionando, sendo que um é com a lente aberta em 0,5 e outro é com a lente fechada em 2, eu acho. Deveria estar com zoom de 2 vezes, tá? Então, mas como é uma movimentação parecida, similar, então eles ficam harmônicos no vídeo, tá? Então, olha, o primeiro foi o zoom in, depois a rotação, depois outra rotação de um detalhe, e aqui, olha, aquela movimentação da esquerda para a direita, viu? Eu fui para o canto da sala e fiz essa movimentação da esquerda para a direita. Aí depois o zoom in, né? Eu indo para frente, andando com o celular. Aqui novamente, tá? Eu indo para frente com o celular. Aí depois rotação em detalhes. De novo essa rotação em detalhes. Aqui o celular parado. Eu trabalhei o foco e o desfoque no modo cinema. Então, quem tem esse modo cinema do celular pode fazer esse teste. Tá? Que é justamente a gente trabalhar a profundidade de campo, deixando um primeiro plano focado e transferir o foco para o segundo plano depois. No iPhone, a gente encontra nos modelos, né, eu acho que nos mais recentes, o nome de modo cinema. Agora, se você tem Android, tem que ver qual é o nome que está e se tem esse recurso no seu celular, que é justamente a questão do foco e do desfoque.
Aqui, olha, a mesma coisa. Então, começa o vídeo levemente desfocado, depois foca ali na escada. E aqui, olha, acaba exatamente como naquele vídeo da Igreja do Carmo. Aquela revelação que começa nos pés e vai levantando o celular, começa o celular mostrando como se fosse os pés, e depois a gente levanta o celular mostrando o que tem na nossa frente. Então, acho que combinou muito bem com essa escada, porque ela é bem longa, né? Ela é bem chamativa, ela é bonita, ela é bem vertical, né? Tudo que é muito vertical também combina com essa movimentação do pé para cima. Aí fica bem legal. Então, a gente vê que as movimentações elas vão se repetindo. Claro que isso não é exatamente uma receita de bolo, acho que até porque o vídeo pode começar, os vídeos de vocês podem começar até a ficar um pouquinho entediantes se vocês só fizerem isso sempre, mas, olha, a gente vê que aqui deu certo, funcionou, então vocês vão vendo, vão testando. Se funcionar, maravilha, senão vocês vão alternando. Em relação à Igreja do Carmo, o que eu fiz diferente foi essa questão do foco e do desfoque, né? Nesse vídeo daqui, nesse take daqui, nesse take daqui também, mas o resto, a essência é a mesma, diferente, a diferença é que é o assunto, né? O assunto que é diferente, enfim, mas as movimentações bem parecidas e a edição também muito parecida. Só mudou a música, mas assim, uma música também instrumental, né? Eu gosto muito de, em vídeos de arquitetura, usar essas músicas instrumentais com piano, acho que fica bem legal. Beleza, gente, então, olha, depois desse vídeo da Casa SESI, agora eu quero mostrar para vocês mais dois vídeos, tá? A minha bateria ela tá até acabando aqui do celular, mas acho que ela vai aguentar bem. Se se acabar, eu tiro o microfone e plugo no carregador. Mas assim, eu quero mostrar para vocês agora mais dois vídeos. A diferença desses próximos dois vídeos, tá? É em relação à humanização. Então, nos próximos dois vídeos, eu apareço também. Então, isso que a gente vai conversar, tá? Sobre esses vídeos. Eu vou começar com. Deixa eu ver. Bora começar com esse do Grêmio Literário. Bacana. Eu vou passar aqui e a gente vai comentando. Calma aí. Beleza. Agora, bora analisar com calma uma diferença em relação aos vídeos anteriores é que esse eu já estou narrando, né? Então, deixa eu ver aqui o detalhe. Tá, então esse eu estou narrando. E aí essa narração eu fiz direto no celular e deixa eu ver se eu usei microfone nesse dia. Eu estou vendo aqui, não. Esse foi um vídeo selfie, então nesse vídeo selfie o celular estava próximo de mim. Então eu não precisei usar microfone. Mas se eu tivesse usado, olha, eu usaria esse daqui, não sei se vocês estão vendo, que é o da Rodney, que é um microfone muito bom, mas eu usei no outro vídeo. Eu vou mostrar depois para vocês o vídeo que eu usei. Então, olha, bora ver, bora analisar, tá? É, parte por parte aqui. Então, como tem narração no início, aí o que que eu fiz? Eu coloquei o vídeo, tá? E aí, olha, vocês podem ver que tem o som da música, que é esse daqui, esse de cima, e aqui embaixo tem um áudio, que é justamente a minha narração, tá? Então, a minha narração vai estar nesse áudio, que está só o áudio, não está a minha imagem, né? Vocês estão vendo que eu coloquei justamente imagens da biblioteca para chamar a atenção. Aí no quarto take eu apareço falando. E aí o que que eu fiz? Eu gravei lá no Grêmio, na biblioteca do Grêmio, eu gravei esse vídeo selfie falando daqui até aqui. Aí eu dividi o vídeo em dois, tá? Aqui na edição, e aí eu extraí o áudio da primeira parte e a segunda eu deixei eu falando para humanizar também o vídeo, para que eu apareça, né, para humanizar a história também, para não ficar só arquitetura. E aí, maravilha.
Aqui está o áudio extraído, aqui está a música em cima e mais em cima estão os textos. Então, eu começo com o vídeo, olha, rotacionando, e aí vocês estão vendo que nesses vídeos aparece uma legenda bem aqui em cima. E como é que a gente faz essa legenda? Primeiro a gente coloca o vídeo, né, da pessoa falando, aí depois a gente, olha, bem aqui, vem texto, como eu mostrei para vocês agora, aqui embaixo, tá? E aí texto, e aí coloca legendas automáticas. Quando a gente coloca legendas automáticas, a gente só escolhe o tipo de legenda que a gente quer, né? A estética da legenda, se tem alguma borda ou não. Geralmente eu uso a padrão mesmo. E aí eu clico em gerar. Aí ele vai gerar automaticamente, tá? A legenda. Novamente, eu uso a versão Pro, não sei se na gratuita está disponível. Antigamente ficava disponível, hoje em dia eu não sei se está disponível, mas eu acho que um problema que faz legenda automática de graça, eu acho que é o Edit, né, do Instagram. Mas enfim, aqui no CapCut é assim. E aí, beleza. Olha só, agora bora ver. Dito isso, né, depois que a gente falou aqui da humanização, do meu vídeo selfie aparecendo, que é o diferencial desse vídeo, aqui, olha, bora analisar take por take, tá? O primeiro, olha, é uma rotação de celular. Eu vi aqui, fiz essa movimentação girando o celular, a escada. Aí o segundo, esse segundo ele é interessante, tá? Esse segundo, olha, o que que eu fiz? Eu fiz o celular da esquerda para a direita, tá? E aí eu fiz o celular, eu fiz uma movimentação do celular da esquerda para a direita, assim, olha, indo como se fosse numa mesma linha, assim, da esquerda para a direita, sem ser fazendo uma curva, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Então, pode ver que esse movimento aqui é como se eu estivesse no mesmo plano, indo da esquerda para a direita, tá? Então, a gente se concentra, joga o peso numa perna, olha, a gente se concentra, joga o peso numa perna, aí depois vai jogando o peso para outra perna, tá? Fazendo essa movimentação. Aí a gente consegue. E vocês podem ver que tem essa questão do foco e do desfoque, né? Então, estava no modo cinema aqui. Então, essa revelação da escada, eu achei interessante, né, de explorar a escada. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Esquerda para direita, o terceiro vídeo. É legal dar uma continuidade para o nosso vídeo, né? Faz que ele tenha mais uma consistência visual, olha. Esquerda para direita, depois esquerda para direita, né? E aí fica legal. Então, esse daqui, esse terceiro vídeo da esquerda para a direita, mesma coisa, olha. Eu com o celular com peso numa perna, aí depois eu vou jogando o peso para outra perna, eu coloco o peso na perna esquerda, e aí o celular, o meu cotovelo encostado na minha costela, os meus dois cotovelos encostados na minha costela, a mão, as duas mãos fechando no celular para encaixar bem, aí joga o peso para a perna esquerda e depois vai jogando para a perna direita. Um leve movimento que dá essa ideia bem aqui, olha. Essas duas, esquerda para a direita e esquerda para a direita. E nessas duas lentes, nesses dois takes, eu acho que eu usei zoom. Acho que eu usei o zoom de duas vezes, mais ou menos. Tá? Quando a gente usa o zoom, a gente tem que se concentrar mais na movimentação, porque o zoom deixa o celular mais instável. Então, faz com que a gente perca um pouquinho mais a estabilidade. Então, é legal concentrar ainda mais quando a gente usa zoom. Tá? Aí, o quarto vídeo, seu falando e andando, eu andei um pouquinho para continuar o movimento. Né? Agora, olha só, uma movimentação de baixo, né? Essa aqui foi de baixo para cima, uma movimentação bem leve. Agora sim, olha, começa a ser algo um pouquinho mais diferente do que na Igreja do Carmo. Eu estava sozinho nesse dia. É como é que eu me filmei, tá? Aqui. Então, eu me filmei usando dois itens bem importantes que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu pegar aqui o itemzinho, deixa eu pegar mostrar para vocês. Ótimo. Então, esses dois itens aqui me ajudaram a me filmar sozinho. Então, eu estava sozinho esse dia. O primeiro item foi esse tripé. Olha só esse tripé, super versátil. Olha o tamanho dele. Chega a 1,80. Tá? Então, o tripé aqui é alto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, eu tenho 1,80 de altura. E se vocês forem ver, olha, daqui da minha altura mais ou menos.
Ele é super leve, prático, olha, eu tô carregando ele aqui. Ele é bem leve de carregar e ele é bem fácil de colocar na mochila, tá? Então aqui, olha, eu recolhi, ele está na palma da minha mão e é muito bacana para a produção de conteúdo. Eu aconselho bastante que vocês tenham, para que vocês não tenham que ficar dependendo de outras pessoas. Então, esse dia eu estava sozinho, coloquei ele para na mochila, né? E aí peguei o celular e fui. Outra coisa que me ajudou muito a produzir esse conteúdo foi essa tela magnética, tá? Essa tela magnética é muito bacana. Eu, como é que eu uso ela? Eu pego o celular, tá? E aí eu encaixo ela bem aqui atrás, por MagSafe. Aí ela fica encostada quando eu estou fazendo vídeo selfie. Mas nesse caso aí do vídeo, o que que eu fiz, tá? O vídeo que eu mostrei para vocês. Eu peguei o tripé, deixa eu montar aqui para vocês verem. Coloquei o celular no tripé. Ó, deixa eu ver se tá facilitando. Aí coloquei o celular para me filmar, né? Aí bacana, o celular estava me filmando. Mas como é que eu sei se a composição está bonita ou não? Né? Como é que eu sei que eu estou bem posicionado ou não no vídeo? Porque o celular, eu vou ficar longe do celular. Né? Então, essa tela é bacana por conta disso, porque ela é um espelho do que está no celular. Tudo que está na tela do celular eu consigo acompanhar na tela magnética. Então, eu conseguia deixar o celular eu conseguia deixar o celular gravando no lugar certo, e aí eu me posicionava corretamente, porque eu estava com essa tela magnética. Tanto que essa tela, vocês podem perceber que eu estou fingindo que é um celular no vídeo. Então, eu estou fingindo que eu estou fotografando, que eu estou. Né? Mas, na verdade, estava só olhando, me posicionando, vendo se eu estava lá na simetria, na pega dos peixes. Tá? Então, essa tela magnética, a gente era muito bacana e me ajudou muito para fazer vídeos mais humanizados. Antes, olha, no vídeo que eu fiz da Ilha do Carmo, ainda não tinha essa tela e nem o tripé, tá? No vídeo da Casa César, eu também não tinha o tripé e a tela magnética. Agora, a partir do vídeo do Grêmio, o vídeo da Capela de Santo Antônio, que eu vou mostrar para vocês, muito mais e humanizar muito melhor os meus vídeos. Tá? Então, isso é uma dica bem legal. E se vocês quiserem fazer narração também, durante a gravação, uma dica é ter um bom microfone. Aqui eu tenho esse daqui da Rodley, tá? O Rodley da Lapia 1, que é um microfone bem legal. Inclusive, eu estou usando ele agora, olha, para gravar esse vídeo para vocês. Tá? Ele está aqui na minha camisa e está plugado no meu celular. Se vocês têm câmera, aqui eu também quer que dá para encaixar em câmera e celular, que ele é bem versátil. Mas se você tiver só celular, podem comprar só o microfone para celular. Gente, dito isso, bora voltar para o nosso vídeo. Foi só um parênteses aqui na nossa parte de som para contextualizar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo minha tela, que falta só esse vídeo próximo para a gente encerrar aqui a nossa aula. Deixa eu compartilhar de novo. Show, maravilha. Então, olha só como é bacana, né? Aqui vocês podem ver, agora vocês estão vendo que eu estava não era um celular aí, não era uma tela magnética, que eu estava. Então, vocês podem ver que eu estou exatamente no meio da composição. Gente, se não fosse essa tela, qual a chance de eu acertar, né? De estar no lugar certo, no enquadramento certo, exatamente, olha, nessa moldura aqui da escada, né? Qual a chance de dar certo isso? Ixi, né? Com certeza eu não ia estar exatamente nesse lugar. Então, essa combinação de tripé e tela magnética é muito bacana. Agora, uma dica: quando vocês for usar esse tripé, use em lugares que não tem nenhum vento, porque se tiver vento, o vento leve, ele derruba mesmo. Aqui eu estava no ambiente interno, tranquilo, então deu certo. Maravilha. Bora ver o próximo take. Olha, o próximo take é exatamente aquele da esquerda para a direita que eu mostrei para vocês no vídeo da Igreja do Carmo, olha, e no CS também. Né? Então, posiciono o celular, coloco o cotovelo na costela, né? E aí eu giro da esquerda para a direita fazendo uma curva. Né? Então, a gente pode ver da esquerda para a direita e aqui também. Dois vídeos, então, que combinaram, ficaram bem juntos. Né? Aí o outro, olha só, o outro que interessante, é um vídeo parado e eu andando. Então, esse vídeo
novamente, o tripé e a tela magnética foram essenciais, tá? Eu fiz a composição, deixei o celular lá, me gravando e, e caminhei no lugar certo. Olha, esses dois também. Então, são ângulos, gente, que não são fáceis de fazer, né? E aí, se não fosse a tela magnética e o tripé, realmente, se eu desse uma pessoa me gravar, provavelmente a pessoa ia se mexer, não ia ficar tão legal, né? Então, olha só que bacana. Duas composições bem diferentes, bem legais. Aí aqui, olha, eu indo para frente, aquela movimentação zoom in, né, que a gente já viu. Aqui indo levemente para o lado, da esquerda para a direita, e depois rotacionando o celular. Olha, esquerda para a direita, e aqui indo para frente, zoom in. Aqui, olha, esquerda para a direita, novamente esquerda para a direita, e aquela revelação que a gente já viu, né, tanto na Igreja do Carmo, quanto na Casa SESI, e agora no Grêmio Literário também. Depois, agora que eu já falei, né, tudo que eu usei, bora ver de novo com calma. Maravilha, muito bacana. E agora, gente, para encerrar, eu quero mostrar o vídeo da Capela de Santo Antônio. Esse bem aqui. Bora dar uma olhadinha nesse vídeo. Vou passar primeiro e depois a gente comenta. Olha, a gente já percebe que realmente esse vídeo já é bem diferente, né? Do que a gente viu anteriormente. Tem a mesma essência, mas teve muito mais humanização nesse vídeo da Capela de Santo Antônio. Então, bora comentar. A gente vê que já começa com uma narração, que nem o vídeo do Grêmio, né? E assim, olha só, essa combinação. Eu tava pensando, eu penso muito qual o vídeo mais impactante que eu vou começar para chamar a atenção das pessoas logo nos primeiros segundos. E eu tava filmando bastante lá na Capela de Santo Antônio, eu estava gostando bastante dos resultados, mas ainda não tinha percebido um vídeo muito impactante. Até que no final eu fui para o altar, né, e gravei com esse ângulo que é bem diferente, né, um ângulo que só quem tem acesso são os padres, né, na hora da missa, enfim. E aí eu vi essa moldura natural bonita, esse, essa vista justamente oposta, né, de quem está visitando. E aí eu fiz a movimentação zoom in, né? Que é essa movimentação andando para frente, como se a gente estivesse indo em direção aonde as pessoas ficam, tá? E a gente vê que tem a perspectiva, lógico que é a mesma dos vídeos anteriores, mas é interessante a gente perceber, né? Dependendo do lugar, qual é, qual é o local que vai ficar mais interessante fazer essa movimentação de trás para frente, qual que vai ficar melhor o take lateral. Então, tudo isso é uma construção que a gente tem que ficar pensando, tá? E aí, esse vídeo eu fiz bem no final, quando estava já cansado de tanto. Cansado não, mas já tinha tentado bastante vários ângulos, até que no final eu tive essa ideia e eu gostei muito do resultado. Então, a gente percebe, olha, um zoom in, né, indo para frente, andando. Esse é uma movimentação lateral da esquerda tá, para a direita. A diferença é que nessa movimentação eu usei zoom, não foi aquela lente aberta na lente 1, acho que eu usei a lente 2 mais ou menos, e aí eu achei que ficou bem bacana.
Essa daqui eu gostei muito, tá? Porque realmente, essa eu fiz, com certeza eu só consegui fazer porque eu estava com o tripé, com a tela magnética, né? Porque se não fosse isso, eu não teria como deixar, não teria como buscar um enquadramento desse. E eu fiquei muito feliz com esse enquadramento, olha, porque tem uma seta aqui que leva para o meio, tem essa moldura natural, essa porta é bem bonita, então tem a perspectiva que leva para cá, tem a moldura natural, e aí deu para fazer muito bem, né? Eu entrando na igreja, né? Como se eu estivesse indo conhecer, descobrir algo bem bacana, tá? Então, novamente, a importância do tripé para fazer esses takes. E aqui, olha, uma movimentação que é simples, tá? Mas que às vezes dá um trabalhinho, que é justamente fazer um vídeo selfie, tá? Mas o que acontece? Quando a gente faz um vídeo selfie, usando a câmera traseira, né, que é a câmera que tem mais qualidade, a gente não consegue se ver. E aí, nesse caso, é bem bacana a tela magnética, porque a gente consegue fazer um vídeo selfie, a gente consegue fazer um vídeo selfie nos gravando com a câmera traseira e a gente consegue se olhar, tá? Porque fica assim, olha, com essa combinação. Porque a tela magnética ela encaixa atrás do celular e a gente consegue fazer um vídeo selfie bem legal, tá? Então, essa tela magnética realmente é muito bacana, mas é isso. Se não tiver, dá para fazer, só dá mais trabalho de saber se enquadrar direitinho. Então, um vídeo selfie aqui, passando o vídeo selfie, aí eu falando, a ideia mesma desse daqui, a diferença que eu estou falando com a câmera agora. Aí, olha, o zoom in, né? Eu falei rápido esse nome zoom in, né? Mas é zoom, tá? De zoom, de aproximar, e o in que a gente está entrando, né? A gente está indo para dentro. Aí por isso que é esse nome, zoom in. Tanto que a volta é zoom out, né? Então aqui tem zoom in e aqui é zoom out. Quando a gente zoom in e zoom out, quando a gente dá um passo para trás. Bacana. Aí, olha aqui, movimentação da esquerda para a direita, depois zoom in também, indo para frente com o celular bem posicionado. Aqui, olha, eu já fiz um movimento diferente. Eu deixei a câmera no tripé e fui andando em direção a ela, né? Olha. Aqui eu fiz só uma coisa que eu não ensinei para vocês, mas vale a pena mostrar, tá? Vocês estão vendo aqui que tem esses keyframes, olha, esse losango bem aqui, tá vendo? Deixa eu... Esse losango, ele é bem interessante, porque assim, vocês estão vendo que eu estou vindo de frente para a câmera. E aí eu fiz uma movimentação, olha, vocês podem ver que a imagem, ela vai um pouquinho para frente. Deixa eu ver aqui se eu coloquei esse efeito ou não. Ah, não, eu ia colocar, mas eu até revi agora, mas não coloquei não. Tá, beleza. Eu ia fazer um efeito, mas não fiz. Deixa eu mostrar para vocês o que que eu ia fazer. Eu vou tirar isso. Olha, é o seguinte, aqui eu tô andando para frente, né? Aí eu quis colocar um efeito como se a câmera também estivesse indo em direção a mim. Aí como é que eu faço isso no CapCut? Eu clico aqui no take que eu quero. Aí tá vendo esse losango bem aqui? Aí a gente clica nele, tá? Aí beleza. Aí vai começar aqui e eu quero que ele termine bem aqui esse movimento. Aí eu clico de novo nele, mas aí eu arrasto para frente, que é onde eu quero que ele vá, que ele termine. Então, olha, vai começar. Viu como ele aproximou na minha direção? Aqui eu coloquei bem forte para que vocês possam perceber o efeito. Mas eu não queria tudo isso de efeito, não. Eu queria um pouquinho, que ele fosse um pouquinho menos. Então eu venho aqui nele, olha, e volto. Eu queria que fosse um movimento bem sutil mesmo, quase imperceptível. Agora foi, tá vendo? Aí foi bem sutil mesmo. Bora colocar só mais um pouquinho, para não ficar também tão. Acho que é aqui. Ó, aí ficou legal, acho que eu gostei assim. Então eu estou andando em direção à câmera e a câmera está indo em direção a mim. Beleza? Aí aqui o vídeo rotacionando.
Aqui, o mesmo vídeo do início o mesmo take do início do nosso vídeo, a diferença é quando eu estou indo da esquerda para a direita. Então, eu vou dar mais uma dica aqui, olha. Uma coisa legal, quando vocês estiverem no mesmo lugar, tentem fazer umas 2 ou 3 movimentações. Não tentem fazer só uma, porque às vezes a gente aproveita a mesma cena no mesmo vídeo, só que com movimentações diferentes, tá? Então, vocês viram, esse é a mesma cena do início do vídeo, só que é uma movimentação diferente, da esquerda para a direita, beleza? Aí aqui eu fiz da esquerda para a direita, esse eu fiz da direita para a esquerda. Difícil fazer isso, é muito difícil, mas nesse eu fiz. Olha, mesmo enquadramento, eu lembro do início do vídeo, a diferença é que aqui, no início do vídeo, eu estava entrando. Agora não, estou passando da direita para a esquerda. Então, quando eu estava fazendo essa filmagem aqui, eu deixei o celular me filmando quando eu estava entrando, aí eu deixei ele me filmando, eu fui para frente, fui para trás. Então, na mesma situação, eu já rendeu uns 3 takes aí, 2, 3 takes que eu posso usar de maneira diferente no vídeo. Aí que detalhe, né? Da direita para a esquerda. Geralmente eu faço da esquerda para a direita, mas aqui eu escolhi fazer assim. E aqui, olha, o zoom in, esquerda para a direita, mostrando o ambiente, esquerda para a direita de novo. Aqui um detalhe do teste, esquerda para a direita também. E para encerrar o vídeo, olha, uma movimentação minha andando. Aqui eu estava um pouquinho preocupado, porque eu estava no mar aberto, estava ventando. Aí poderia bater e o tripé poderia cair, mas deu tudo certo. Aqui eu usei a moldura natural na composição, né, para fazer esse vídeo. Aí depois eu fiz um take lá de fora, da esquerda para a direita, e para encerrar, aí isso aqui que ficou bem diferente em relação aos vídeos anteriores, né? Porque no final eu ia ver um depoimento um pouquinho maior. Eu acho que ficou até um pouquinho cansativo, eu poderia ter feito um depoimento mais rápido. Mas enfim, né? No geral ficou ok. E aí, o que que eu fiz aqui? Usei o tripé, tá? Eu coloquei o celular no modo cinema com a lente 2 para ter esse desfoque no fundo. A gente percebe que o fundo está levemente desfocado. A gente percebe que a gente está num enquadramento que eu não estou perto do celular, tá? Se eu tivesse perto do celular, ia estar distorcido, né, com a lente 1, mas aqui eu coloquei a lente 2 justamente para ficar com esse efeito. E, então, eu não estava perto do celular e o meu áudio está ok, tá bom. O meu áudio está bom por quê? Porque eu estou usando, olha, bem aqui vocês podem ver que eu estou usando o microfone. Na minha camisa tem o microfone da Rodland. E aí é legal esse microfone porque a gente pode estar longe e mesmo assim o áudio fica muito bom, tá? Então, uma dica para quem se grava bastante e fala bastante nos vídeos, esse microfone é bem bacana porque possibilita a gente se distanciar do celular. E aí o vídeo acabou aqui. E aí, olha, bora passar de novo só para ver a última vez. Aí, enfim, para encerrar, só vir aqui exportar e aí o vídeo é exportado. Então, gente, o CapCut, eu uso muito dessa maneira o CapCut. Eu não sei, tipo assim, todos os recursos, tudo, né? Mas, assim, é um programa que é muito. Tem muitos recursos legais, tem muitos recursos de IA interessantes, mas o que eu uso mesmo, né, na prática, são os recursos principais são esses. Claro que tem uma coisa ou outra que eu posso usar. Por exemplo, uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas que vale a pena falar agora, né? Nesse vídeo, meu áudio estava muito bom, mas se não tivesse, tá? Clicando aqui no vídeo que eu estou falando, tem uma opção aqui no final, redução de ruído. Olha, reduzir ruído, bem aqui embaixo.
Então, se o áudio tivesse ruim, tivesse muito barulho na rua, gente, esse redução de ruído por IA é muito bacana, né? E aí vale a pena testar, se vocês não tiverem se o áudio não tiver ficado muito bom, vale a pena vocês testarem. Outra coisa legal também é essa questão de extrair áudio. Às vezes eu faço um vídeo selfie muito longo, mas eu quero aparecer só no final. Aí eu extraio o áudio da parte que eu quero que fique tipo uma narração, tá? E aí, quando eu quero aparecer, eu deixo o vídeo normal. Mas para extrair o áudio do vídeo é bem aqui, extrair áudio. Bem simples. Outra coisa também que vocês podem fazer é se preocupar só em gravar os vídeos na rua e deixar para fazer a narração depois no CapCut. Então é só vir aqui no áudio, aqui embaixo, e aí vocês podem gravar, olha, clica bem aqui em gravar, e assim, o CapCut, eu uso o CapCut como uma forma também de organizar os vídeos que eu vou postar no mês. Então olha só a quantidade de vídeos que eu tenho aqui no CapCut. Aí o que que eu faço? Os vídeos que dão certo, eu mantenho. Os que não tiveram alcance legal, eu coloco uma setinha para baixo. Aí é um vídeo que eu não vou repetir. Mas olha só a quantidade de vídeo. Eu tenho muito mais do que 60 vídeos aqui. Então, meu planejamento do mês eu consigo já fazer tranquilamente. Só por aqui pelo CapCut. Então, ele é muito legal nesse sentido também. Não só para editar, mas para que a gente consiga organizar o que a gente vai publicar, né? O que a gente vai postar nas redes sociais. Então, realmente, é um programa que eu gosto muito. É um programa que eu acho muito bacana, ele é essencial para a minha produção de conteúdo e para eu refletir também o que está dando certo, o que, que não está dando certo. Tanto que, ó, os vídeos que não dão muito certo, olha, eles ficam aqui embaixo. E aí, com o tempo, eu vou excluindo, tá? Para não ocupar muito espaço também no armazenamento, mas olha, tudo que não dá certo, eu vou colocando uma setinha tá, para baixo, um dedo para baixo, e aí eu vou organizando nesse sentido. Aí já fica uma dica para vocês explorarem. Mas realmente, gente, olha, se a gente for parar para ver, olha só quantos recursos tem aqui. Tem muita coisa legal para explorar. Nessa aula eu quis fazer um recorte justamente do que eu realmente estou usando, tá? Aqui no CapCut, mas eu já vi que a parte de IA também é bem legal. Para quem não tem tantos vídeos como eu de acervo, vocês podem gerar o vídeo por IA de vocês para servir como plano de fundo. Aqui, olha, tem vídeo de IA, gerador de IA. Dá para fazer, se vocês precisam fazer retoque de pele, dá para fazer por aqui retoque de pele no vídeo. Tem muita coisa bacana para explorar e só no celular. Se vocês forem por computador, na versão desktop, ixi, tem muito mais coisa legal também para explorar, para conhecer, para ver. Eu realmente trouxe aqui o que eu mais uso, tá, do CapCut, e assim que eu tiver também, que tiverem novos recursos, enfim, quando eu for, se tiver novas edições, eu vou trazendo. E eu fiz uma seleção desses 4 vídeos de arquitetura, né? E depois eu vou trazer também outros tipos de vídeo para estar mostrando para vocês, tá? Mas espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, coloquem nos comentários para a gente saber. Então, eu garanto para vocês que se vocês seguirem essas dicas de edição, de organização de roteiro, organização de arquivos no celular, o uso do AutoCut, né, e depois a organização dos vídeos que mais deram certo no CapCut para ficar armazenados, eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais conteúdo, seja para a finalidade que vocês querem, né? Se é para rede social, ou se é para acervo de vocês mesmo, vocês vão ter muito mais vídeos e de maneira muito mais organizada. Aí assim você consegue aproveitar melhor o que vocês produzem de vídeo, de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem ou nos comentários, né, ou se você estiver no grupo do Belém Fotos do grupo, ou se você estiver vendo por alguma rede social, coloque nos comentários das redes sociais.